Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mineração de Cabo a Rabo. Sou o Carlos Henke e o tema da nossa aula de hoje será concentração. A concentração mineral nada mais é do que um processo utilizado na indústria de mineração para separar minerais valiosos a partir de minérios brutos. Tá? Então, o objetivo principal da concentração é aumentar o quê? A concentração de minerais desejados, removendo impurezas ou outros minerais indesejados. Um exemplo é a decantação de minério de ferro, onde o minério bruto é submetido a um processo de sedimentação para a separação do ferro e dos resíduos. Essa técnica de concentração contribui o quê? Para o aumento da qualidade do minério, pois permite obter um produto mais rico com um alto teor de ferro, facilitando seu posterior aproveitamento em etapas como a peletização. Existem diversos métodos, a concentração mineral utiliza na indústria aí vários processos de concentração, certo? E alguns deles nós vamos citar aqui agora. Vamos começar com a flotação, que é um processo que utiliza propriedades físico-químicas dos minerais para separá-los. Inclusive, flotação é uma aula anterior a essa aí, ó. Vocês podem olhar aí na playlist aí, que tem uma aula específica sobre flotação. O peneiramento também é uma outra forma de quê? De concentração mineral, mas ele faz a concentração baseado quê? Na diferença de tamanho, tá? Então é um outro processo, é uma outra indústria, então não é o peneiramento, não é baseado o quê? Em melhorar a qualidade e o teor do minério. Um outro processo muito comum, inclusive na mineração de ouro, na extração de ouro, tá? É a lixiviação, que é um processo químico que envolve extração de minerais solúveis de um minério através da utilização de soluções químicas. Tá? Nós também temos uma aula sobre esse processo aí no canal, então vocês veem que o canal está bastante rico em quantidade e qualidade de temas para você aperfeiçoar os seus conhecimentos. Um outro processo, a gravidade, que é a concentração por gravidade, é um método que se baseia o quê? Na diferença de densidade dos minerais. Então, utiliza-se simplesmente a força da gravidade ou forças centrífugas e é possível separar os minerais de diferente densidade. Esse método é amplamente utilizado na concentração de minerais pesados, como ouro e minerais de estanho e outros aí que têm uma densidade alta. A separação magnética é outra forma de concentração, né, do teor do minério, para você ter um minério mais rico, e é baseado que nas propriedades magnéticas dos minerais. Utilizando um campo magnético, é possível atrair e separar minerais magnéticos dos não magnéticos. Então, esse método é amplamente utilizado na concentração de minerais ferromagnéticos, como a magnetita. E a concentração por gravidade, tá? Que é o foco central dessa aula, é um método amplamente utilizado na indústria de mineração para separar minerais com base em suas diferenças de densidade. Claro, o objetivo, já falamos sobre isso. Qual o equipamento que se utiliza para essa separação, ou seja, para essa concentração? São os tanques de concentração. Os tanques de concentração eles desempenham um papel crucial no processo de concentração mineral, são projetados para facilitar a separação dos minerais e melhorar a eficiência do processo. Que nós temos essa figura ao lado aí, um exemplo de um tanque, tá, de decantação, e também nós vamos falar nessa aula aqui sobre o espessamento, que também utiliza o mesmo processo desses tanques, mas com a adição de um floculante. Guarda aí que nós vamos chegar lá. Então, na concentração mineral, os tanques de decantação desempenham papel crucial para a separação das partículas sólidas do líquido. Esses tanques são projetados de forma cuidadosa, levando em consideração fatores como tamanho, forma, tempo de retenção adequado para promover uma sedimentação eficiente. Tá?
Então, você precisa de um determinado tempo para esse material mais pesado afundar nesse tanque. Então, tudo isso tem que ser muito bem calculado, muito bem planejado e o tanque construído de forma que você consiga obter sucesso na sua operação. Não adianta ter um tanque lá, você jogar uma polpa de minério qualquer e rezar para dar certo. Não, tem que ter cálculos, né? Tem que conhecer muito bem o processo e tudo isso muito bem controlado. Então, imagine aí um tanque de decantação que é como um ambiente silencioso e tranquilo. Olha que imagem bonita, olha que coisa maravilhosa, tranquilidade aí, tá? Onde as partículas têm a oportunidade de encontrar o seu caminho para o fundo, enquanto o líquido se mantém límpido, calmo e sereno na superfície. Essa separação é possível graças à densidade entre as partículas sólidas e o líquido que permite que a gravidade desempenhe seu papel natural na decantação. Os espessadores, por sua vez, são responsáveis por aumentar a concentração de sólidos na polpa mineral antes de prosseguir para as etapas seguintes do processo. Estes equipamentos possuem um mecanismo de agitação lenta que permite que as partículas sólidas sedimentem e formem uma camada de lama concentrada no fundo do tanque, enquanto o líquido clarificado, que é aquela parte superior ali, que fica limpa, né, é removido na parte superior, na borda desses tanques. Aqui nós vamos fazer uma reflexão muito importante, tá? Refletirmos sobre esse processo, nós podemos fazer um paralelo com as nossas vidas. Imagine você, tá? Assim como as partículas sólidas separam do líquido no tanque de decantação, nós precisamos identificar e separar o que é essencial e valioso em nossas vidas, do que é trivial e superficial. É um exercício de autoconhecimento e discernimento, onde buscamos concentrar nossos esforços nas coisas que realmente importam. E à medida que o processo de espessamento ocorre, a camada de lama concentrada se torna mais densa e sólida. Da mesma forma, quando nos concentramos no que é verdadeiramente significativo, podemos experimentar uma sensação de solidez e propósito em nossas vidas. A clareza de propósito nos permite avançar com determinação, alcançar resultados cada vez mais significativos. Portanto, ao estudarmos os detalhes técnicos dos tanques de decantação e espessadores, também somos convidados a refletir como podemos aplicar o conceito de concentração em nossas próprias vidas. Como podemos separar o valioso do trivial, como podemos aumentar a concentração do que é essencial para nós. Essas perguntas nos incentivam a buscar um equilíbrio entre a eficiência técnica e a sabedoria humana. A concentração mineral nos ensina não apenas sobre processos industriais, mas também sobre a importância de discernir o que é valioso em nossas vidas e concentrar nossos esforços nesses aspectos. Convido você a explorar mais fundo os tanques de decantação e espessadores, não apenas como equipamentos técnicos, mas como símbolos de um processo de concentração mais amplo. E aproveitando, quero pedir a você, se não tiver inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei ou não gostei, comente, traga sugestões. É a única forma de fazer esse canal crescer. E mais uma coisa, nós temos agora um outro canal onde nós vamos tratar do assunto de autoconhecimento. Nós vamos tratar da parte pessoal que merece ser valorizada, tá? E é onde nós temos que buscar o nosso crescimento, tanto profissional como espiritual, para seguirmos a nossa carreira. E continuando nossa jornada, vamos mergulhar nos detalhes práticos dessas estruturas e, ao mesmo tempo, buscar insights sobre a importância da concentração em nossas vidas. Então, um exemplo aí, uma outra imagem de um tanque espessador, e nesses tanques você tem uma tubulação para a adição de floculantes. E o que são floculantes? Daqui a pouquinho nós vamos falar dos floculantes, tá?
Então, na indústria da mineração, esses tanques são construídos o quê? Com materiais resistentes, como aço ou concreto, porque eles precisam suportar condições operacionais exigentes para se garantir também durabilidade a longo prazo. Você não vai fazer um tanque desse para daqui a um mês estar tendo que fazer de novo e tal. Não, isso tem que ter durabilidade a longo prazo. Então, o dimensionamento adequado desse tanque é essencial para a maximização da eficiência do processo de concentração. E aí entra uma série de cálculos feitos pela engenharia, tá? Para dimensionar o quê? A quantidade de alimentação, o tempo de permanência do material nesse tanque, a retirada. Então, tudo isso envolve uma série de cálculos aí que os profissionais da engenharia já estão habituados a fazer isso. Tá? Em suma, os tanques de decantação e espessadores são componentes vitais na concentração mineral e são dois equipamentos distintos, embora estejam relacionados no contexto da concentração mineral. E vamos ver aqui a diferença entre eles. Tanque de decantação, qual que é o objetivo dele? Separar partícula sólida do líquido através do processo de sedimentação. Funcionamento. As partículas sólidas presentes na polpa mineral são deixadas em repouso dentro do tanque, permitindo que a gravidade faça com que essas partículas mais pesadas sedimentem e se depositem no fundo do tanque. O líquido clarificado, conhecido como sobrenadante, aí aquele material de baixa densidade, que é o sobrenadante ali, ele vai ser removido o quê? Na parte superior do tanque. As aplicações são amplamente utilizadas para a remoção de partículas indesejadas e impureza de material de baixo teor de valor econômico presentes na polpa mineral. São especialmente úteis quando há diferença significativa de densidade entre as partículas. Se não tiver diferença de densidade, não tem sentido você ter um tanque de decantação. Ele é muito utilizado também no tratamento de água e esgoto. Esses tanques são amplamente utilizados no tratamento de água e esgoto. E os espessadores? Qual que é o objetivo deles? Aumentar a concentração de sólido na polpa mineral antes de prosseguir para as etapas subsequentes do processo de concentração. Então, vocês veem que a concentração é um processo amplo, envolve não é só um equipamento, mas vários equipamentos que, em conjunto, trazem o quê? Uma qualidade melhor. O funcionamento deles são projetados para criar uma camada densa de lama concentrada no fundo do tanque, enquanto o líquido clarificado é removido na parte superior. Tá? As aplicações são usadas para aumentar a concentração de sólido, que resulta em uma maior eficiência nos processos subsequentes, como filtragem, secagem ou etapas de separação adicional. Isso ajuda o quê? A maximizar a recuperação dos minerais valiosos presentes na polpa, reduzindo a quantidade de água e resíduos gerados. Novamente, a figura ilustrando aí o que seriam esses tanques, tá? E geralmente esses espessadores possuem o quê? Mecanismo de agitação lenta para promover a sedimentação eficiente das partículas sólidas, permitindo o quê? Formação de uma camada de lama mais compacta. E aí chegamos no floculante. O que é o floculante? A função dele é diminuir o tempo de sedimentação do material e melhorar a clarificação. É um insumo que muitas vezes se torna caro por ser ineficiente. Isso porque é utilizado com características técnicas e vazões inapropriadas com relação ao produto que está entrando no dispensador. Então vamos entender isso aí. Se você utiliza determinados floculantes, tá? Você vai ter um resultado fantástico aí, ó, na sedimentação do material, tá? Das partículas sólidas mais densas, vão sedimentar-se rapidamente aí. Mas, para isso, você precisa saber tipo de minério, pH da polpa, tipo de floculante que você vai usar, qual a concentração desse floculante para a quantidade de alimentação da polpa. Então, tudo isso é importante. Não é simplesmente pegar lá
Amido é bom, então joga lá um saco de amido de milho, lá um saco de maisena, coisa e achar que vai funcionar. Tudo isso requer o quê? Conhecimento, tudo isso requer que você, profissional, busque ampliar a sua capacidade e o seu conhecimento para trabalhar isso de uma forma cada vez melhor, obtendo resultados melhores. Então, sempre falo nas minhas aulas. É importante anotações, cálculos, gráficos, né? Ter um histórico para saber. Tá? O fato de se falar, tem que pôr um floculante, existem N tipos de floculante. Então, qual que é o mais adequado? Para isso, se faz testes em bancadas de laboratório para determinar qual aquele que vai ter um melhor desempenho na operação. Tá? A quantidade de floculante também deve estar atrelada com a massa de produto que está entrando no espessador. Muitos espessadores, tá, em muitas empresas aí, não se mede a vazão de entrada nem da polpa, nem do floculante. E aí vai jogando aquilo lá de qualquer jeito, ou muda manualmente aqui a partir de cálculos superficiais. Peraí, não, eu vou botar 10 quilos, mas não, se eu botar 20 é melhor. Então, aqueles cálculos aleatórios que o cara faz assim, sem sentir, tá? E isso aí vai resultar o quê? Um processo ineficiente. Então, você precisa o quê? Medir a densidade e viscosidade do floculante que está sendo injetado, né? E com isso é possível alterar as características dele de uma maneira dinâmica de acordo com o comportamento das variáveis, como nível de interface, turbidez, massa existente dentro do espessador e por aí afora. Então, a importância, tá, de se ter o conhecimento, a importância de se fazer testes de laboratório para chegar na melhor operação é inegável. Não adianta assim, querer, fez o tanque aí, vamos. Não. Tudo isso, gente, por isso existem as escolas, as especializações, né? Por isso que a gente está sempre trazendo um assunto diferente aqui, para instigar você a buscar mais e mais conhecimento. Tá? Um outro exemplo aí de um tanque, você vê a alimentação da polpa, você tem aí as saídas, você tem também a entrada de floculante, tudo isso, tá? Então, é um trabalho assim, fantástico. Chegamos ao final da nossa aula. Antes de falar do próximo tema, mais uma vez eu vos peço, inscreva no canal, compartilhe esse canal, leve esse conhecimento a mais pessoas, vamos fazer o canal crescer. E na próxima aula, nós vamos falar mais um processo de concentração. Dessa vez, nós vamos tratar sobre a separação magnética. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.